E vamos lá. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia. Mais uma linda manhã de outono. Tempo gostoso, nem tá tão gelado hoje. E lá vamos nós. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, te amo, viu? A gente vai conseguir. Falo de dificuldades momentâneas financeiras. O problema é que estão momentâneas há muito tempo, né? E aí, bro? Hoje, quarta-feira, outro amor já está lá na escola. Mais uma vez contentinho, tranquilinho, brincalhão. Já bem integrado na classe, já com bastante... Chega já com festa. Vai embora falando, tchau pessoal, até mais. Enfim, é um politiquinho. Hoje é quarta-feira, terça-feira, aliás, dia 24 de abril de 2018. São aproximadamente 8 horas, 8 e pouquinho, entre 8 e 5 e 8 e 10. Na verdade não, 8 e 28 já. Hoje está bem mais tarde. Eu saí um pouquinho, eu saí mais ou menos no horário de sempre. 7h25, 7h27. Só que tinha um trânsito bem pesado na avenida e demorei um pouquinho mais. Mesmo ganhando uns poucos minutos na volta, que eu fiz um caminho diferente, que foi muito mais prático. Bom, terça-feira começando. E a gente seguindo. Ontem eu fui buscar um documento no Bom Retiro, então tanto que a filmagem do último vídeo ela é desse caminho diferente, né? E só a única vantagem foi poder buscar o Cauê na escola. À noite a patroa foi na reunião de condomínio, porque ela é uma santa e aguenta isso. E claro que se fosse necessário eu iria. E eu fiquei com o Cauê em casa e foi muito bom. Ontem tava super bonzinho. Tomamos banho, jantamos, assistimos TV, brincamos. E eu li um pouquinho mais do livro. Preciso me livrar logo desse livro. Preciso ler o livro do meu querido amigo Roberto. Nós estávamos conversando sobre isso no sábado e eu ainda não li. Tem um pouco da história dele ali. Um cara veio de longe, né, cara? Veio da África. Conhece alguns outros países e tudo. Então quero mesmo saber da história dele. Ainda não estou nem na metade do livro Sapiens. Esse livro eu já falei bastante dele em alguns vídeos aqui. Mas agora ele já está há bom tempo num conceito social. Ele está explicando as estruturações sociais, né? Ele começou desde o biológico lá atrás, né, dos tipos de hominídeos, né, tipos de
ramificações dos primatas já com sensos racionais específicos, contou sobre a preservação, não, sobre a ascendência do Homo sapiens sobre os demais, seu domínio, sua vitória, né, no conceito. Depois ele conta partes básicas sobre como a gente foi se aglutinando, que tipos de comportamentos, principalmente, porque a partir da questão da definição do Homo sapiens como principalmente um dominante da natureza, quando o Homo sapiens sai da condição de coadjuvante, né, de estar assistindo o mundo à sua volta, com a natureza à sua volta, e passa a ser a predominar nas suas vontades e passa a interferir no meio em que vive e proliferar com essa interferência, aí ele se torna realmente o homem que nós conhecemos hoje. E a partir daí, são tendências comportamentais universais que vão definindo cada etapa desse momento, né? Dos momentos, das modificações estruturais da humanidade. Então, primeiro ele traça a coisa da modificação do caçador-coletor para aquela pessoa que vive numa comunidade maior, que é justamente isso acontece quando a absorção do mito, quando a capacidade de absorver o mito, os mitos, né, no sentido básico, ela vai se solidificando. E esses mitos são vários. Esses mitos são entender um mesmo objetivo comum e um mesmo entendimento comum. Sobre várias coisas. O mito pode ser uma lei, o mito pode ser um deus, uma religião, um comportamento específico de sagrado ou sacrilégio, e isso vai unindo as pessoas e aumentando a capacidade de aglutinação. Trabalhos comuns feitos por pessoas que não se conhecem em prol de um objetivo comum que normalmente é mitológico. E essa é a diferença do ser humano para todos os demais animais, todas as demais espécies do planeta, que é essa capacidade. E ele está abordando cada conceito mitológico, cada ideia mitológica em si. Cara, você tem uma tremenda moto, mas você está com uma lanterninha. Seu farol é ridículo, mal dá para te ver. A Triumph amarela ali que passou, não sei se deu para captar aqui na imagem. E agora ele está num momento do dinheiro. Ele está explicando os conceitos monetários e é bem legal de se entender isso, né? É mais um valor mitológico, é mais um valor mítico. A prata, o ouro ou um pedaço de papel, eles são basicamente conceitos mitológicos, valorizações que as pessoas por completo aceitaram. E foi um desenvolvimento natural do conceito. O que acontece? Você não produzia tudo o que precisava. Ou se produzia, você tinha uma menor qualidade de vida. O sapateiro não comia sapato, né? O artesão não comia o artesanato dele. Ele o trocava por alguma coisa. O produtor de espadas, de machados, ele não vivia da madeira e do metal que ele forjava. Ele trocava isso por um alimento, por um animal, por uma colheita, por
por peixes, enfim. E o lastro disso era variável demais, não dava para se ter uma noção exata. Então, isso foi uma invenção genial, foi um conceito genial da troca, né? Mas que não rapidamente, principalmente com o aumento da população mesmo, né? Foi se perdendo, foi se atrapalhando os conceitos, foi difícil de fazer funcionar completamente. Até que se inventou a questão do lastro. Primeiramente com conchinhas, que podiam significar especificamente um valor monetário, valeria o que comprar, o que vender e o que fazer. E depois com pedaços de metal específico, que ou pela sua raridade ou pela sua consistência única, ou seja, dificuldade de se falsificar, poderiam ser entendidos como fatores monetários. E como a gente disse no começo, para isso seria necessário que toda a população daquele lugar aceitasse aquele valor. E quando você colocou as autoridades no meio disso, aí sim você solidificou o processo. Como é que eu falo as autoridades? O dinheiro era produzido pela autoridade. E ele vinha com gravações específicas da autoridade do lugar. O rei, o imperador, o governante daquele grupo. Então era como se fosse, na verdade, esse lastro, ele mais uma vez é mitológico e apenas legal. Ele não tem um valor específico. Começou como um valor específico, mas depois ele foi se deteriorando. Então foi necessário que se entendesse e se aceitasse. E como se aceitou isso? Através da imposição da autoridade local. Essa autoridade mandava cunhar, mandava gravar nos pedaços de metais aceitos a sua foto e o seu lastro pessoal. Esse lastro pessoal, ele queria dizer simplesmente: eu, rei fulano, permito em meu nome essa unidade monetária em circulação. E como isso se universalizou? Por uma questão de como é que se fala? De aumento mesmo das fronteiras. Não é que um lugar tinha tudo para uma comunidade sobreviver, mas era legal que os reinos, os impérios diferentes trocassem valores, experiências e produções. E isso aumentava o poder de compra. E como se entender se num lugar aceita concha e no outro lugar aceita lingote de ouro gravado com a cara do rei? Isso tende a se consertar sozinho. O cara até colocou isso. Vamos dizer assim, imagina que uma comunidade, um reino, um império existe no norte da Índia. E imagina que no centro da China exista um outro. No norte da China, no centro da China, eles usam lingotes de prata, pedaços de prata, cunhados com o lastro do imperador chinês. E no norte da Índia se use pedaços de ouro, cunhado com o imperador local. O cara de um dos lugares percebe que é muito mais fácil ele descer até o norte da Índia e comprar aquele negócio, porque ele tem em abundância aquele lastro de dinheiro dele. Só que uma hora o que vai acontecer? De tanto fazerem isso, os valores vão se equiparar, porque as pessoas passam a ter ciência do que o outro precisa. E aí é aquela questão básica do ser humano. Isso foi bacana da tua parte, hein? Do ser humano como um todo,
que é a questão da oferta e da procura. A oferta e da procura sempre precificou quase tudo que as relações humanas se baseiam. E foi nisso que foram meio que se equilibrando os processos de compra entre povos diferentes e entre dinheiros diferentes. Ele coloca muito bem, o professor Noah, ele coloca muito bem que você pode ter divergências insolúveis em conceitos sociais básicos, como religião, por exemplo. Você pode ter um muçulmano que jamais vai aceitar as interpretações religiosas ou as leituras divinas que os mongóis utilizam. Mas eles dois vão se entender quando os dinheiros estiverem resolvidos. Então é assim, o dinheiro tem um poder muito maior no sentido de integração da humanidade. Ele é um dos responsáveis pela ordem básica mundial de relações humanas, porque a província mais longínqua tem uma unidade de valor lastreada pela autoridade local. Não há um lugar onde hajam seres humanos que não haja uma unidade monetária, nem que ela ainda seja a troca. Nem que ainda no meio da Amazônia, inexplorada pelo homem civilizado, você encontre duas tribos completamente isoladas. Elas têm valores específicos e elas se entendem por conta disso. Antes disso ele estava falando sobre a questão dos impérios, né? E também fatos bem interessantes. Mas é muito bacana. Eu sou assim, tô um pouco preocupado porque, nossa, já rolou tanta informação, mas tanta informação, e eu não estou nem na metade do livro. O que será que ele está colocando? E o livro chama Uma Breve História da Humanidade. Eu não queria pegar um livro dele que falasse a longa história dos seres humanos no planeta. Aí ia ser uma bíblia, né? Agora, de extrema importância, porque ele coloca, não é a versão dele dos fatos. O que ele coloca é a comprovação de muita coisa, porque ele dá a contrapartida daquilo, a prova, né? Aquela coisa dos americanos, né? Dos índios, dos nativos americanos. Primeiro que não há nativos americanos, né? E nem australianos, não haviam seres humanos. Lógico que nada impediria que em alguns milhões de anos aparecesse uma espécie mais desenvolvida intelectualmente que pudesse dominar a região. Possivelmente ela teria características hominídeas, características primárias. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a chegada do Homo sapiens mesmo, aos extremos, onde não havia. A origem do homem, do ser humano racional, ela está localizada na África, Ásia, Europa. É isso, é daí que saiu o ser humano, tá? O Neandertal, mais de cima, o de maior sucesso, o hominídeo de maior sucesso, o Neandertal, do norte da Europa, regiões geladas, é mais adaptado a esses pedaços, e os sapiens da Europa Central para baixo até o meio da África, mais ou menos. É dali que saem os primeiros. São as maiores florestas, né? São as maiores diversidades e principalmente são os maiores ecossistemas, né? Então a probabilidade é dali. E lembre-se que estamos falando de épocas onde até a configuração territorial do planeta era diferente. Você ainda tinha... já existia o homem na última geleira, na última época glacial.
Então você tinha regiões completamente congeladas ao norte. Então essa passagem do ser humano para a América, principalmente para as Américas, ela se deu a pé. Não existia navegação nem nada disso. Foi exploração, foi continuidade do terreno, foi chegando, chegando e chegando. Entendeu? Quando se chegou às Américas, por cima, pela América do Norte, foi se explorando e foi se definindo, porque esse ser humano que chegou nesses lugares, esse cara, ele já tinha a noção de domínio, ele não era mais, como eu falei, um espectador, ele já era um dominante. Então isso fez com que ele se adaptasse ali rapidamente e fizesse as suas modificações. Entre elas, a eliminação rápida de seres, de animais completamente diferentes que nós, homens modernos, né, nunca vamos saber, nunca teríamos visto. Você tinha nas Américas, você tinha tigres dente de sabre, você tinha preguiças gigantes, você tinha mastodontes, enfim. E a mesma coisa aconteceu na Austrália, só que na Austrália, ao que parece, os indícios são de navegação mesmo. Por isso a diferença do ameríndio, né, do índio americano ser um cara quase na idade da pedra, um cara que não escrevia, um cara que não registrava ainda, e um cara que tinha relação bastante primitiva com a natureza. Daí a diferença do índio australiano, do índio australiano, do nativo australiano. Que é um cara mais desenvolvido, mas que também ocasionou um impacto muito parecido com a fauna e flora que ele encontrou. Rapidamente, a gente fala rapidamente, em 1.500 a 2.000 anos ele destruiu 80% do ecossistema. Espécies, principalmente as espécies grandes, foram as espécies que pagaram o preço da chegada do homem nesses lugares. Porque essas espécies não tinham desenvolvido, como não tinham se desenvolvido juntas dos seres humanos, não desenvolveram o medo, não desenvolveram o cuidado com o convívio. E como você tem um mastodonte, um bicho que era 2 vezes maior do que o elefante africano hoje, no mínimo, fazer ter medo de um macaquinho sem pelo, que é 5%, 2% do seu peso. Só que esse macaquinho sabia matar, sabia caçar. Mas é um livro que está me dando uma muito grata noção de entendimento da raça humana. Esses capítulos dos impérios são muitíssimo interessantes. Eles lidam com domínio, lidam com muito sangue, muita injustiça, mas ele é base da sobrevivência também. Depois de um tempo, até os impérios se desenvolveram nos seus conceitos. Átila o Huno, ele é diferente de Napoleão Bonaparte. E assim por diante, alguns outros mais antigos também. Mesopotâmia, Síria, né? E vários outros. Em um determinado momento, os grandes impérios entenderam e cultivaram e transmitiram a ideia de que seu império não era um império ruim, ele era um império verdadeiro, que as suas crenças, seus modos, seus costumes, sua cultura era a cultura correta, era o jeito certo. Por isso ele dominava. E ele não procurava mais dizimar o império conquistado. Ele procurava associá-los, procurava convencê-los. Claro que a chegada trazia muito flagelo, mas ele procurava convencer os demais de que eles estavam lá pelo bem deles.
começando pelos líderes. Haviam negociações, tem histórias interessantíssimas. E é engraçado porque hoje nós vemos povos brigando entre si, como por exemplo no Oriente Médio, aonde eles se dizem originais do lugar ou herdeiros do lugar, cuja cultura, cujos costumes, religiões e linguagens, na verdade, foram sendo incutidos através de várias e várias invasões e miscigenações imperiais diferentes. Ele dá um exemplo, o egípcio, o egípcio do Império Egípcio, ele nada tem a ver com o egípcio que hoje se declara árabe. Porque ele não tinha nada de árabe. Foram as invasões árabes, foram os conflitos árabes e as anexações árabes que fizeram com que o egípcio, há muito tempo, se identificasse como um árabe. Porque esse domínio territorial, quando ele passa a ser cultural, ele faz com que as próximas gerações sejam diferentes. E elas se achem originais mesmo sem o ser. Porque não há originalidade nenhuma. É igual aquele outro livro, um confirma o que o outro está dizendo. Aquele outro livro que eu coloquei, que diz muito claramente que não há uma tribo judaica, que o judaísmo é uma invenção de um rei de 600 anos antes de Cristo. Um dos reis da região da Judéia. Eles não tinham uma identidade única. O israelita não era uma identidade, eles eram politeístas. A grande sacada foi esse rei unir, inventar o conceito do Deus único, que unificava os conceitos mitológicos daquela região, daquele povo. Era mais fácil se entender daquele jeito. E é muito legal ver isso, é muito legal. Você vê, ó, eu leio um que não tem nada a ver com o outro e percebo pontos em comum. Pode haver erro nesses conceitos? Pode. Mas eles carregam muito maior coerência. Eles carregam principalmente o método científico. E isso é o que ajuda. Porque o método científico, ele é contestável. E o bom dele é o fato dele ser contestável. Porque o que for incontestável, em determinado momento, ou rápido ou tardiamente, será contestado. Será contestado? Não. Será... como é que eu posso dizer? Descartado. Porque não vai ter sentido nenhum. Você entendeu? Em determinado momento não há sentido algum. E é muito legal saber dessas coisas. É muito bacana. Muito bacana mesmo. E tá nesse momento do dinheiro, né? Da universalização do dinheiro, né? É onde a raça humana vai tendo mais um ponto mais um fator comprovado para o sucesso da sua estadia. E como eu já tinha dito antes, sucesso não se trata de melhoria em si, embora traga a melhoria. Porque o conhecimento, né, a depuração do conhecimento traz melhoria. Isso é fato e pronto, acabou. Só que sucesso de uma espécie é simples e puro. Eu vou brincar um pouco. Eu vou descer hoje e ver se existem outros caminhos. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pra onde eu vou por aqui? Eu acho que eu não vou pra lugar nenhum. Acho que aqui Ih, caramba. É um condomínio, é um lugar que não sobe. Achei que fosse.
mas não é. Pensei que tivesse rua, mas não tem. Quero conhecer. Quando eu vi a portaria aqui, eu devia ter sacado, né, cara? Devia, né? Aqui eu também não vou, não. É multiplicação de DNA. E isso é fato. O ser humano é a espécie mais populosa do planeta? Não. Os insetos são as espécies mais populosas do planeta. Hospital Sepaco. Não me lembro de ter passado. Isso aqui deve ser a Rua Vergueiro, eu acho. Eu acho que é a Rua Vergueiro. E aqui? O que temos aqui? Consigo fazer alguma coisa aqui? Vamos ver. Vamos ver pra onde eu vou aqui. É querer ali, ó. Vamos ver o que vai dar indo por ali. E, cara, como faz bem conhecimento, como faz bem ir entendendo as coisas, como é gostoso não parar, seguir entendendo, aprendendo. Eu diria pra você que se eu tivesse nova chance de voltar lá, num começo de alguma coisa, eu com toda certeza, a Rua Santa Cruz, eu estaria fazendo alguma coisa no sentido de antropologia, sociologia, filosofia. Seria mais ou menos isso, seria alguma coisa nesse conceito. Aqui é a Rua Santa Cruz, hein? Porque é muito bom estudar a origem das coisas, a origem dos comportamentos e para onde a gente pode ir, nos dá muito mais noção até de algumas coisas que a gente não adianta querer mexer, porque não são. Não seria produtivo porque não está ao alcance da capacidade humana. Tô brincando pelo bairro aqui, né? Brincando mesmo. Eu acho que aqui é a ruazinha que eu pego todo dia. Eu acho. Desci, fiz um monte de coisa e tô praticamente no mesmo lugar. Acho que é. Deixa eu ver. Vamos lá. Exatamente aqui. É o Mariana aqui, ó. Prédio bonito. Piscina e tudo. Como eu queria morar num lugar que tivesse piscina. Por causa do Cauê, cara. Por nada mais. Por causa do Cauê. Então assim, a quem estiver ouvindo e a você, filho, que eu espero que ouça, não desista de conhecer, de entender, leia, procure. Você provavelmente terá muito mais fontes para ler, para procurar, para entender, mais baratas. Isso que eu estou lendo, a maioria das coisas foram gratuitas. E quando eu pago baratinho. Então, assim, cara, faz um bem, te faz entender muita coisa, te deixa sereno em algumas coisas, te revolta menos. Porque você entendendo, sabendo o porquê, mesmo que você não concorde com aquilo, você já sabe mais do que os outros, você já se contém mais por entender processo, né? Por entender como funciona o tal do processo, né? A motinha do professor de inglês aí, ó. Mas eu vou pôr a minha aqui. Opa. Então, cara, é assim, e é isso que eu acho que às vezes me revolta com as pessoas, com
o rumo que as coisas estão tomando. É isso que me preocupa, porque as pessoas não querem mais ter o trabalho de ler, de entender, de interpretar. As pessoas de hoje em dia, do meu tempo, desse momento aqui, querem que se interprete para elas. Elas procuram as bolhas que emitem as opiniões que elas acham mais tranquilas ou que elas concordam, sem contestar. E cara, é muito prejudicial você não contestar as coisas. Conteste-me. Eu tenho que melhorar para tentar comprovar, para tentar levar a coisa certa para você. Conteste o mundo o tempo todo. Se não te convencerem, vai para a próxima. Um abraço.